Perder peso é um tema muito questionado hoje em dia e é importante a gente saber como fazer isso com saúde. E é por isso que hoje eu vou conversar com o Dr. Luciano Esteves. Ele é médico ortomolecular e cirurgião plástico. Doutor, como é que funciona isso hoje em dia? Toda aquela questão de inflamação, as coisas que a gente come. Por que é mais difícil perder peso hoje? Quando a gente ouve falar das histórias antigas, vê os desenhos, né? A gente vê todo mundo lá saradão e tal. Por que a gente não consegue muitas vezes perder peso? Bom, Tabata, o que tem acontecido aqui? Evolutivamente, né, nos últimos 30, 40 anos, os hábitos alimentares eles foram se transformando e as pessoas estão cada vez mais, né, migrando, né, de uma alimentação mais natural que a gente tinha no passado para alimentação industrializada. E essa alimentação industrializada, né, com menos alimentos integrais, muitos alimentos processados, com aditivos, isso tudo vai gerando uma série de alterações no metabolismo, né, no funcionamento do nosso organismo, que acabam facilitando a ocorrência de sobrepeso e de obesidade, que é uma coisa que a gente tem visto que está aumentando muito na nossa sociedade. E como é que a gente pode, assim, não é novidade, né? Quando fala de perder peso, que a gente tem que comer melhor, tudo isso a gente já ouviu trocentas vezes, principalmente, mesmo pela saúde, quando a gente vai, de repente, num médico ou numa nutricionista que indica pra gente, ou quando a gente quer perder peso mesmo, quer ficar bonita, fim de ano aí, vai pra praia. Mas o que a gente pode fazer para que essa rotina, para que a gente possa criar um hábito, para que não seja tão difícil trocar de repente o nosso hambúrguer por uma coisa integral, entendeu? Tem algo que a gente possa acrescentar para que isso se torne mais fácil na nossa rotina? Então, o que a gente precisa, né, é mudança de hábito, é criar um novo hábito alimentar e existem alguns pequenos truques que a gente pode, né, procurar incorporar para que o resultado apareça mais rápido. Então, uma das coisas é diminuir o carboidrato, né? Diminuir pão, arroz branco, batata, comer alimentos que tenham um menor índice glicêmico. Porque né? o que o carboidrato faz com a gente? O carboidrato ele é fundamental, ele é essencial porque ele que dá energia. Mas é que a nossa dieta atual ela é excessivamente baseada em carboidrato. Então, o carboidrato ele gera uma resposta metabólica de produção de insulina. Porque a insulina é um hormônio que faz com que a glicose entre na célula. Mas, ao mesmo tempo, ela aumenta o depósito de gordura. Dois em um, ruim. Exatamente. Ela tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, por isso a gente deveria comer menos carboidrato. Agora, uma coisa que pode ajudar a diminuir esse consumo de carboidrato é o uso do Slim and Sassy. O que acontece? Quando a gente come o carboidrato, a gente tem então uma liberação logo em seguida de insulina. Essa insulina, ela faz com que a glicose entre na célula, então a concentração de glicose no sangue cai. À medida que a glicose no sangue cai, a gente começa a ter fome novamente. Então, isso gera um círculo vicioso. É como se fosse drogas, né? Você acabou de usar, foi muito Isso, bom, é quase e aí quando isso. vai baixando você tem que usar de novo. Exatamente. Então, você aquela coisa, você comeu pouca proteína, pouca verdura, mas comeu muito carboidrato. Então, daí 2 horas, mais ou menos, você já está com fome outra vez. E aí você fica naquela coisa, belisca aqui, belisca ali. E o que acontece? Né? A maior parte do meu público é feminino e mulher gosta, naturalmente, parece que tem atração por carboidrato. Então é um biscoitinho, é um pãozinho, e aí fica nessa beliscação, uma coisa atrás da outra, né? Uma refeição logo uma seguida da outra, e acaba que isso atrapalha esse processo de emagrecimento. Então é preferível que você, né, consuma menos carboidrato, mais proteína, mais gordura boa, tipo manteiga, óleo de coco, e então menos carboidrato. E você disse que o Slim Sassy pode ajudar. O que o Slim Sassy vai fazer que ele pode me ajudar a me controlar assim, nos carboidratos? Ele é um óleo que ajuda assim, a diminuir essa vontade de ficar comendo toda hora, essa compulsão alimentar, ajuda a diminuir essa vontade de ficar comendo, né, em seguida. Então,
Você fica como se diminuísse o apetite, né? Então, para quem está acompanhando a gente, o Slim Saci ele tem uma composição de hortelã-pimenta, né, toranja, gengibre, canela e limão. Ele é um mix, né, de óleos e é claro que se a gente fosse colocar tudo isso na nossa dieta é maravilhoso, mas também é muito difícil ficar colocando, né, um pouquinho ali de limão, um pouquinho de canela, fazendo esse chá todo dia e tomando. E é por isso, eu acredito, que seja tão difícil a gente incorporar muitas vezes no nosso hábito, na nossa dieta, essas coisas que facilitam o nosso metabolismo, que ajudam, né, naquele apetite louco, porque assim, o Slim Saci, se ele pudesse ser dividido em dois óleos essenciais, né, seria a toranja e o hortelã-pimenta, que vão agir nessa questão de querer beliscar ou não, né, a toranja ela corta aquela compulsão pelo alimento. E aí aquela combinação de gengibre, canela e limão, que todo mundo já conhece um pouco mais, para as pessoas que malham muito, querem perder peso, é um acelerador, né, metabólico. Sim, porque a canela, ela atua equilibrando o metabolismo do carboidrato, essa questão da insulina que a gente tinha falado ainda há pouco. Né? O gengibre, ele é um termogênico natural, então ele ajuda a queimar, a acelerar a queima de gordura. Né? E aí se eu pego essa mistura, que já tá ali pronta pra mim, não tem mais desculpa de dizer assim, não tenho tempo de espremer meu limão, de fazer meu chá de canela, colocar tudo junto. Já tá ali, tudo misturado, naquele mix de óleos. O Slim Saci, ele é muito prático, vem tudo junto e é simplesmente colocar. Como é que eu posso usar ele? Eu tomo, eu passo... Eu normalmente eu faço, uso e indico tomar umas 3 gotas de 3 a 4 vezes ao dia. Muitas vezes uns 15 a 20 minutos antes das principais refeições. E aí isso acaba ajudando a comer menos, a se sentir saciado mais rápido e também a ajudar nesse processo de acelerar o metabolismo. E eu posso ir, por exemplo, comecei com 2, 3 gotas, né? Eu quero que isso seja mais acentuado. Eu posso aumentando para 3, 4 gotas? Acredito que até umas 5 gotas seja... Até umas 5 gotas, umas 3 vezes ao Isso. dia. E aí eu vou vendo conforme a minha fome, né? Se eu tenho muita fome ou pouca fome. Sim. É que muitas vezes a fome também está relacionada ao aspecto de ansiedade psicológico e também de sede. Né? Hoje em dia as pessoas bebem pouca água. Então é importante você aumentar a hidratação e também, né, como a gente vive num mundo cada vez mais estressante, né, muitos estímulos, as pessoas cada vez mais dependentes do celular e tudo mais. Então eu tenho associado o balance. Né, para quê? Para dar essa questão do equilíbrio. Né, da pessoa ficar menos estressada, menos angustiada e não descontar no alimento essa ansiedade. Então eu poderia usar o balance no caso se eu geralmente sou mais ansiosa, eu como por, né, sabe aquele pessoal, vamos fazer uma reunião, não, vamos beliscando alguma coisa enquanto a gente discute, né, eu tenho essa ansiedade. Tem pessoas que, eu vou ver um filme, tem que pegar uma pipoca, um biscoito, um chocolate, então o balance ajuda a dar foco até para aquela coisa, que alimento que eu vou, o que eu preciso comer, né? Na hora de pensar, fazer escolhas melhores. Escolhas conscientes. Conscientes em relação à alimentação, né? Diminui o estresse. Então eu oriento que pingue 1 ou 2 gotas na palma da mão e inale, ou então passe no peito, e aí fica respirando aquilo ali, então ajuda. É muito frequente aquela coisa, a pessoa durante o dia no trabalho, ela não come muito, mas chega em casa, aí dá aquela ansiedade, aí começa a beliscar e abrir a geladeira. Então, muitas vezes nesse horário. Então, para aquela pessoa que come pouco durante o dia, mas quando chega em casa à noite, devora o que tiver pela frente. Eu já posso ir, antes de sair do trabalho, eu já passo meu balance para chegar em casa mais tranquilo. Isso. E também, de repente, seria uma boa opção colocar no difusor em casa, né? Eu tô lá perfeito. arrumando as coisas, deixo no difusor enquanto eu tô arrumando até o que eu vou comer, alguma coisa, para quando for comer já tá mais tranquilo, né? Exatamente. E eu li uma matéria esses dias e dizia que 70% das vezes que a gente tá com fome, na verdade, é sede. Né? Se a gente tomasse água, muitas vezes que a gente come, na verdade, a água daria essa sensação de saciedade. E quando a gente fala assim de alimentação, do uso dos óleos, é muito importante pensar o quanto eu vou tomar de água, né? Eu fiz o uso do Slim, eu também uso o Balance, que eu sou uma pessoa bem ansiosa, eu gosto muito de fazer 1000 coisas. E eu percebi que quando eu comecei a usar,
o meu consumo de água era maior. Então ele também pode ajudar a gente, né? Se eu não tenho muito hábito de beber água, eu posso colocar ali na minha garrafinha, eu posso fazer o uso dele, de repente, por ser uma água aromatizada, né? Para eu ter o desejo de tomar mais. Sim. Eu oriento muitas vezes que tome em água as gotas do Slim Sassy em água, porque justamente para ajudar a aumentar, né, o consumo de líquido e porque o sabor é uma delícia também. Então você, na hora que você bota no copo, tem a questão do olfato, o cheiro do óleo na água, o paladar, né? Então acho que associa os dois. E o que acontece assim, eu tenho amigas também que fazem dieta por anos e vezes e começam de novo na segunda e tudo mais e não conseguem perder peso, né? É muito comum essa dificuldade entre as mulheres de ir no banheiro, de liberar, parece que o que você come, o seu corpo ele quer sugar e guardar só pra ele não quer liberar nada. Então qual que é o óleo que a gente poderia estar usando para ajudar nesse processo de digestão? Então, em relação a essas alterações do sistema digestivo, né, o Zengest ele tem sido bem indicado e a gente tem visto resultados bastante interessantes. É muito frequente, né, principalmente no público feminino, a questão da prisão de ventre, a dificuldade de ir no banheiro. Então, isso é uma coisa que geralmente é crônica, né? Então, mas também um pouco decorrente dessa má alimentação, do excesso de consumo de alimentos refinados, do pouco consumo de fibra, da baixa ingesta de água. Então, o Zengest ele vai ajudar a harmonizar todo esse processo digestivo. Eu acho que ele vai melhorar a liberação de ácido clorídrico no estômago, das enzimas digestivas, e ele vai melhorando então o processo. E eu tenho visto relatos de várias pacientes que estão começando a ir mais ao banheiro, né, normalizando o hábito intestinal depois do uso dos Zengest. Muito bom. E se eu tenho, assim, uma dificuldade, né? A gente estava conversando aqui e você tinha me dito que existem bactérias boas, bactérias ruins e que também existiria uma alternativa mais natural com óleo de orégano para equilibrar isso. Como é que funcionaria esse uso? É que assim, o intestino de uns 10 anos para cá, né, começou a se estudar muito o intestino e essa questão dos tipos de bactérias que habitam os nossos intestinos. Antes não se falava quase nisso, não se dava tanta importância. A medicina chinesa fala que toda doença começa e termina no intestino. Então a gente precisa começar a pensar mais nisso aí, né? Porque o intestino acaba sendo um órgão neuroendócrino. Hoje falar o intestino é o segundo cérebro, né? Você já deve ter ouvido falar. Já ouvi. E aí a gente precisa então cuidar, né, desse órgão. E uma das coisas que acontece devido a essa má alimentação, essa alteração do hábito alimentar, é que a gente deixa de ter, né, uma quantidade grande das bactérias boas e passa a ter um aumento no número de bactérias ruins, que favorecem a ocorrência de obesidade, de sobrepeso e tal. Deveria ter um pouquinho das duas, né? Sim, não tem como não ter. O importante é ter um equilíbrio, não ser nem demais para um lado nem para o outro. E o que acontece quando a gente tem mais dessas bactérias ruins? Então, a obesidade, né, a própria síndrome metabólica, né, que a obesidade se acompanha geralmente dessa síndrome metabólica. É um processo inflamatório em todo o organismo, mas que muitas vezes a raiz desse processo inflamatório está no intestino. Então, se a gente começar, né, usar o Zengest para melhorar, e aí o óleo de cravo, né, ou de orégano, eles vão atuar, então, diminuindo essa população de bactérias ruins, entendeu? Então, ajudando ao melhor funcionamento do intestino. E eu posso tomar ou eu passo ele na barriga? Muitas vezes eu oriento o uso de 2 gotinhas do óleo de orégano numa cápsula vegana, né? Então vai tomar antes da refeição, ou então pode passar também na região do abdômen, 1, 2 gotas, fazer uma massagem, de preferência antes. Mas se aquela coisa, estava na rua, comi alguma coisa que não caiu bem, não estou me sentindo legal, então também pode ajudar. O próprio Zengest, né, chegou em casa, pode associar os dois. E é importante fazer a diluição para passar o óleo de orégano com algum óleo ou algum creme? De preferência sim, né? Você dilui num pouco de óleo de coco ou num creme que você já tenha,
mas eu acredito que o uso interno, né, na cápsula seja melhor. E essa cápsula, eu encontro ela em qualquer lugar? Como que é o acesso a ela? Geralmente você teria que pedir numa farmácia de manipulação, né, essas cápsula cápsulas vazia. vegetais incolores, que aí você coloca uma ou duas gotinhas ali dentro, fecha e aí você ingere com água. Então, colocando assim de forma bem prática, se a gente fosse fazer uma rotina, uma rotina para me ajudar a perder peso, tanto na questão emocional, né, da ansiedade que você falou do balance, do slim, em quais momentos do seu dia, doutor? Você que para quem não conhece, o doutor Luciano, ele é super ativo, ele realmente faz o que ele prega. E como é que você faria essa rotina do balance, do slim, do Zengest? Então, o balance, muitas vezes, dependendo do grau de ansiedade da pessoa, pode usar de manhã e à noite, né? O Zengest antes, principalmente do almoço e da janta, o Slim & Sassy de 3 a 4 vezes ao dia. Eu, por exemplo, eu acordo com fome, então, mas como eu já não como glúten, né, e tem algumas coisas que eu faço para me manter bem, eu não costumo usar o Slim de manhã. Eu uso mais na parte antes do almoço e da janta. Né? E o orégano, então, a gente usa nos casos em que eu, assim, através da anamnese, eu vejo que a pessoa tem mais alteração, tem questões intestinais mais sérias, mais importantes, e aí a gente vai usando de acordo com cada caso. E o que é uma anamnese? Porque assim, para quem está assistindo entender, né? Quando é que eu vou usar ou não? Como é que você percebe isso? A anamnese é entrevista médica, né? A gente vai conversar e vai procurar entender quais são os seus hábitos, o que acontece, quais são as suas queixas, as suas dificuldades. Então é isso aí, a anamnese basicamente seria a entrevista. Né? Entendi. E aí eu também posso estar observando isso, né? Se eu tô mudando a minha alimentação, tô mudando os meus hábitos, não tô conseguindo perder peso, me sinto bem inchada, é provável que o orégano possa me ajudar, então. Pode ajudar. Então, se você tem ansiedade, come muitas vezes por ansiedade, usa o balance pela manhã e também à noite. Um pouquinho antes de sair do trabalho, você coloca algumas gotinhas na sua blusa ou então passa na região do peito para que você possa inalar isso e chegar em casa sem aquela fome louca. Ele vai dar um balance, uma tranquilidade na sua ansiedade e principalmente controlar o quanto você come. Com o Slim & Sassy, você pode usar ele de 2 a 3 gotas, né? 3 vezes ao dia, e aí vai sentindo conforme a sua necessidade. Tá com muita fome? Pode aumentar até 5 gotinhas 3 vezes ao dia. Começa a perceber bem, anotar, vê aquele dia eu usei, aí faz um teste, fica 2 dias sem usar, vê o que acontece e aí conta pra gente se você gostou do uso do Slim & Sassy. Outra dica muito importante foi o Zengest. Às vezes a gente tá perdendo peso, e o que eu aprendi hoje é que isso tem muito a ver com o nosso processo digestivo. Então você pode usar o Zengest antes das suas refeições, de 15 a 20 minutos, 2 gotas num copo com água ou 2 gotas numa cápsula vegana. Isso vai fazer com que a sua digestão fique melhor e você não tenha aquela sensação de que tô inchada, tô com gases. Uma outra dica também foi o óleo de orégano. Para quem geralmente sente, né, tô fazendo dieta, não tô perdendo peso, pode ser que você tenha mais bactérias ruins do que boas, e aí elas estão absorvendo tudo aquilo que a gente gostaria que fosse para fora. Bebe muita água e pode tomar uma cápsula com 2 gotas de orégano diariamente para que melhore a sua flora intestinal. Lembrando que o uso dos óleos pode te ajudar, mas ele não vai substituir uma boa dieta. E para isso é importante você procurar um profissional que possa entender o seu caso e possa dizer o que mais você pode fazer para que você fique em forma sempre. Nosso lema é compartilhar. Qual foi a sua experiência hoje? Conta pra gente! Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos. Comenta nas sugestões se você gostou, quais são as suas dúvidas, sugestões para os próximos capítulos. E se você quiser saber mais conteúdo, segue a gente no Instagram e no Facebook. Para os produtos que a gente usa em cada episódio, você pode encontrar no site do Essência da Terra.